Olá, seja muito bem-vindo à Masterclass Formatando Petições com Excelência, uma série de 2 aulas, teoria e prática, para que você possa aprender esta nova habilidade fundamental ao dia a dia de todo advogado: pensar, criar e formatar petições claras, organizadas e persuasivas, que transmitem credibilidade, fortalecem os seus argumentos jurídicos e, com isso, melhoram os seus resultados. Se você já teve dúvidas sobre como acontece a leitura de petições na prática, porque às vezes parece que os seus argumentos não foram lidos como você gostaria, como destacar corretamente, qual é o tamanho ideal de petições, como usar jurisprudência, elementos visuais, o visual law, tudo isso eu, a partir da minha experiência de mais de 10 anos como assessor, aliado aos meus estudos de tipografia, design e ciência cognitivo, pretendo e vou te mostrar ao longo desta aula. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Júlio Xavier, eu sou assessor na Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro há quase 12 anos e eu sou o criador do perfil Tipografia Jurídica, onde eu falo de formatação e layout de documentos. Sou também consultor em projetos de identidade tipográfica para escritórios de advocacia e outras instituições. Recentemente a gente atendeu o SESC Minas, então a gente trabalha com toda a reformulação, não só do layout, mas da gestão dos documentos. Hoje a tipografia jurídica é não só o perfil, mas também uma empresa que presta esse serviço. Eu fui convidado, já estou no 2º ano dando aula em pós-graduação, em um MBA e uma pós-graduação do Instituto Connect de Direito Social, do juiz federal Fábio Souza. Sou palestrante também, recentemente dei uma palestra para a PUC do Paraná sobre o tema tipografia jurídica e, claro, sou o criador e professor principal do curso Tipografia Jurídica, que hoje já conta com mais de 3.500 alunos, não só de advogados, mas também peritos, assessores, procuradores e até juízes. Nós temos lá no curso Tipografia Jurídica. E por que eu criei esta Masterclass, a Masterclass Formatando Petições com Excelência? Tudo começa com essa minha história na Justiça. São mais de 10 anos, eu entrei lá em 2011 e desde o início eu sentia uma certa dificuldade, muitas vezes, na leitura e na análise de petições. Na época a gente estava ainda nos processos físicos e era muito comum entre nós, assessores e juízes, a gente conversar sobre isso, né? Sobre como muitas vezes informações que a gente precisava não estavam na petição, ou estavam de uma maneira desorganizada, ou não estavam claras, ou alguns elementos da petição atrapalhavam a leitura, confundiam, e eram coisas que eu sabia que beneficiaria não só a nós que estávamos ali do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, lendo, mas também ao advogado, que poderia, sem dúvida, ter uma resposta mais rápida, mais célere e principalmente mais certeira, né? Mais correta. E isso era uma coisa que ficava na minha cabeça, né? E eu não sabia nomear, eu não sabia qual era o nome desse problema, e foi então que eu descobri a tipografia, que a gente vai falar sobre isso ao longo da Masterclass, e eu comecei a identificar, por exemplo, que o sublinhado tão usado é uma forma de destaque que prejudica a legibilidade. Pouca gente sabe disso, mas o sublinhado ele cria um ruído no texto, ele interfere nas descendentes das letras, então ele prejudica, por exemplo, a leitura dinâmica. Então existe todo um estudo sobre o layout, sobre legibilidade, sobre leiturabilidade, que são coisas diferentes, que mostram para a gente todos os aspectos que refletem positiva ou negativamente na leitura de um documento, na leitura de um texto. E foi isso que eu me aprofundei na tipografia, no design, na ciência cognitiva, a gente vai falar muito aqui também sobre esses aspectos relacionados ao processo decisório, à tomada de decisão, à subjetividade envolvida nesse processo. Então, esse é o objetivo da Masterclass. Eu criei isso para poder falar com o advogado, tudo isso, toda essa experiência que eu acumulei ao longo dos anos e que hoje eu uso nas consultorias, toda essa experiência que me permite dizer, olha, essa forma aqui é a forma que mais vai colocar as chances ao seu favor, né? É que vai potencializar, de fato, aquele direito, aquela tese, aqueles argumentos que você estudou na faculdade, na sua pós-graduação de direito, na sua prática jurídica. Então a gente vai conseguir
catalisar, potencializar isso a partir da organização e da forma dessa petição. Então, o objetivo dessa aula é exatamente transmitir isso para vocês. Tá? E eu tenho certeza que ao final dessa aula vocês já vão ter criado uma nova visão, uma nova mentalidade sobre como a sua petição é lida e sobre o que influencia positiva e negativamente nessa leitura. Então, o que a gente vai aprender aqui para resumir? Eu gosto muito da ferramenta do resumo. A gente vai, inclusive, falar que ele é muito bem-vindo também nas petições, porque ele já dá um panorama geral. Você já não começa aqui sem uma referência. Você já sabe o que você vai aprender. E isso funciona quase como um trailer de um filme. Então, é muito interessante. Então, você vai aprender como funciona e o que influencia o processo decisório do juiz. A gente vai falar aqui de persuasão. A gente vai falar dos segredos de uma petição persuasiva, então da persuasão aplicada à petição. Quais são os principais problemas que atrapalham a leitura e a análise? Como destacar corretamente é uma dúvida muito comum que eu recebo e acreditem, a maioria absoluta não sabe destacar petições. Como pensar e formatar a jurisprudência para que ela seja lida com atenção. Então não adianta a gente jogar lá a jurisprudência como uma prova da OAB e achar que cumpriu o papel. Não, coloquei lá e ele vai ver. Então, como é que a gente pode melhorar um pouco isso? E os elementos visuais, que hoje geram tanta dúvida com essa nova nomenclatura do Visual Law. O que é Visual Law? Elementos visuais são a mesma coisa? Eu devo usar? Não devo usar? Como isso é recebido no judiciário? Então vamos falar sobre isso também. Isso aqui é um panorama geral da aula. Tem mais coisa, mas isso aqui é um panorama geral. Então, começando, a gente falou que eu sou consultor tipográfico, que o meu perfil se chama tipografia jurídica, mas talvez você tenha chegado aqui agora e sequer saiba o que é a tipografia. Então, a definição mais feliz que a gente tem hoje é da Ellen Lupton, uma designer e também especialista em tipografia, que diz que a tipografia é a aparência da linguagem. Então, de uma forma bem simples, quando eu estou aqui falando com você, né, na linguagem oral, essa linguagem ela não tem uma forma visual. Vocês não são capazes de ver, a não ser que a gente tivesse uma legenda. Mas ela tem uma forma, ela tem um tom, tem uma dinâmica, tem uma altura, tem um timbre mais grave, mais fino. Tudo isso modifica, e eu falo diferente de você, que fala diferente de um outro colega, que fala, enfim, cada um tem a sua própria assinatura na voz. Muita coisa é da personalidade da pessoa, mas muitas coisas são treináveis. A gente tentar modular a voz, tentar criar alguns aspectos, e isso pode deixar essa mensagem oral mais ou menos interessante. E é por isso que existem oradores melhores e oradores piores. E a linguagem escrita é a mesma coisa. O seu texto também tem uma aparência. Ele carrega a sua personalidade e ele também tem aspectos treináveis, em que você pode diagramar, trabalhar com layout e dar a ele uma aparência mais ou menos interessante para aquele que está lendo, assim como na mensagem oral. Então, aproveitando esse paralelo da mensagem falada, oral, e o advogado é muito preocupado normalmente com a oratória, embora você há de concordar comigo que vocês falem muito menos em audiências, em sustentações do que escrevem petições. Então, se a gente fosse comparar essas duas habilidades, vocês fazem muito mais documentos e petições, isso está o tempo todo sendo submetido ao judiciário, e vocês provavelmente, tirando em alguns casos específicos, não falam tanto, não sustentam tanto oralmente. Mas vamos supor que você tem no seu escritório, ou mesmo um colega, se você trabalha sozinho, que seja aqui tipo o Harvey Specter, né? Um cara muito bem apresentado, que fala muito bem, seguro, confiante, como Harvey, né? Um closer, né? E ele sabe lá, e ele consegue mexer com o emocional, e é um cara bom nisso, ele sabe o que ele está fazendo quando ele está convencendo, conversando. E você tem um outro sócio no seu escritório que é um cara super tímido, ele tem muita dificuldade, isso era um problema já lá na faculdade, para ele apresentar os trabalhos, ele é tímido, ele não tem uma postura muito confiante. Então vamos supor que os dois conseguissem decorar a mesma mensagem e você precisasse que um fosse despachar uma tutela com o juiz. Quem você mandaria? O advogado confiante, o Harvey Specter, ou esse advogado mais
tímido, com uma postura corporal pior. A mensagem é idêntica. Se você disse que mandaria o advogado mais confiante, você está concordando comigo aqui nesse ponto que a forma influencia no conteúdo. Porque, bom, se a mensagem é a mesma, não faria diferença. Você manda qualquer pessoa lá, ele vai comunicar aquela mensagem para o juiz vai receber, vai analisar de forma imparcial, sem avaliar critérios outros, e vai deferir ou indeferir. Mas a gente sabe que não é isso que acontece na prática. A maneira como você apresenta um conteúdo influencia na percepção daquele conteúdo. Então, você chegou ali confiante, seguro, com postura, é muito possível que o juiz compre, olha que interessante, né? Compre essa ideia, compre a sua tese e tenha mais probabilidade de deferir. Então aqui a gente tem a primeira ideia dessa masterclass, que é o conteúdo, a gente não consegue desassociar ele da forma. As duas coisas estão entrelaçadas. A mensagem, ela não consegue ficar separada da forma da mensagem, do timbre, do tom, assim como a mensagem escrita não consegue ficar separada do seu documento, de como ele é recebido visualmente. Essas duas coisas andam juntas. E aí a gente falando então da forma visual, do conteúdo visual, eu trouxe aqui essa pizza, e quem me conhece sabe que eu sou um fã de pizzas, e só de ver esse queijo derretido aqui perto da hora do almoço já me dá um calafrio. Então, mesmo sendo muito fã de pizza, quando eu olho uma imagem assim, eu fico extremamente... fico com fome, fico com vontade realmente de degustar. Se eu olhar essa outra imagem de uma pizza, eu não sinto a mesma sensação. E é até curioso, porque essa foto eu peguei numa avaliação positiva. Então a pessoa que comeu essa pizza, ela até disse que ela estava boa. Então ela disse que o sabor da pizza estava boa. Só que a apresentação dessa pizza não está me gerando desejo. Ela não está tão bem organizada, a iluminação não está tão boa, a resolução também não, a mesa está com um monte de coisa ali, um monte de ruído. Então a minha percepção sobre a pizza mudou completamente. Eu adoro pizza, a pizza está aqui, mas ela não me gerou esse desejo. Então, percebe que a aparência da pizza ela não vai determinar o sabor. A primeira podia até ser pior, a gente não tem como saber isso. Mas a aparência vai nos fornecer pistas muito significativas e decisivas para o processo decisório. E qual é esse processo decisório? Se eu vou pedir essa pizza ou não no iFood, se eu vou pagar mais caro por ela ou não, né? Tudo isso vai influenciar. Não, para essa pizza aqui eu pago até 50, para essa aqui eu pago até 80, para essa eu pago 100. Essa aqui eu não vou pedir agora não estou com tanta fome assim. Ou no caso dos advogados lá no processo decisório do juiz. Então, conteúdo e forma são indissociáveis, não se separam, e a forma dá pistas, fornece elementos para o processo decisório. E esse é o nosso insight número 1 da aula de hoje. A forma influencia na percepção do conteúdo e no processo decisório. E aí, falando em forma da petição, eu peço aqui uma reflexão sincera. Olha para essa petição aqui, que é uma petição real, ela não é uma petição cenográfica, e me diga, feche os olhos depois de olhar, claro, né? Senão você não vai conseguir ver, como é a imagem que você tem do advogado que fez essa petição. Tá? Então tenta imaginar aí, como que é esse advogado, como é que é a carreira dele, como é que é o escritório dele, igual lá na pizza, você não sabe o sabor, né? Você não sabe quem é esse advogado, mas como ele se parece para você. Um outro aqui, né, menos escandaloso que aquele, um exemplo mais comum, até mais corriqueiro no dia a dia, né, uma formatação bem comum, como você imagina também esse advogado em termos de sucesso, em termos de conhecimento, em termos de credibilidade. E agora vamos pegar um outro exemplo, como você imagina este advogado aqui, né, com uma petição já mais organizada, mais limpa, com os elementos bem dispostos. E aí eu vou te mostrar aqui a petição na íntegra, né, 3 páginas, na verdade ela é um pouco maior, com elementos visuais, com boa divisão entre títulos e subtítulos. Então, o que a gente tem hoje é que isso que vocês estão sentindo, com relação, o juiz está sentindo com relação ao advogado, a gente está sentindo com relação à pizza, e agora com relação às petições,
isso é muito mais do que uma sensação, tá? Estou botando de novo aqui uma outra petição para a gente olhar. É muito mais, olha que legal essa aqui também. Já passa, não sei se vocês sentem uma autoridade, né? Eu olho assim e não consigo imaginar, por exemplo, que esse advogado seja recém-formado. Ele pode até ser, mas já me passa uma credibilidade, alguém que parece estar há mais tempo, um escritório sólido, me passa muitos atributos positivos. Então, essa percepção que a gente tem, que é muito mais do que uma sensação, a gente hoje classifica, a gente vai falar mais sobre o autor e sobre isso ao longo dos próximos slides, como vieses cognitivos, que são esses pequenos atalhos mentais que se baseiam, de certa forma, em falhas da nossa cognição, da nossa capacidade de ver o mundo, de ver tudo. Então a gente cria esses pequenos atalhos para tentar entender as coisas, para tentar entender especialmente aquilo que a gente não domina. E isso no processo evolutivo é muito importante, porque para a gente saber se uma coisa lá atrás, na idade das cavernas, por exemplo, se uma coisa é perigosa ou não, tomar decisões rápidas a partir da cor dos alimentos, se aquilo parece algo venenoso, tudo isso, né, a gente cria alguns padrões, algumas questões que a gente olha e isso já ativa um sinal de alerta negativo ou já tem às vezes um alerta positivo, um sinal positivo que faz a gente ter essa percepção sobre um alimento gostoso, um alimento que não é gostoso. Então esses são os vieses cognitivos, esses pequenos atalhos que foram muito estudados pelo Daniel Kahneman, que a gente vai falar lá na frente. E esse viés cognitivo em especial, de você olhar para a petição e imaginar como é o advogado e outros atributos, é o que nós chamamos de efeito halo ou efeito halo. E aí eu trouxe aqui o Senna, muitos de vocês talvez não sejam da época do Senna, o Senna morreu no início da década de 90, mas por que todo mundo gostava do Senna? E por que todo mundo ainda hoje, mesmo quem não viveu aquela época, também gosta do Senna? Bom, eu não sei te dar essa resposta com exatidão. Por quê? Porque o fato é que ninguém conhecia exatamente o Senna, como ele era, se ele era uma pessoa amável, ainda mais que na época nem tinha rede social. O ponto é, ele corria bem, ele ganhava, ele carregava a bandeira do Brasil e todo mundo se emocionava em casa. Então ele se tornou um herói nacional e na época que ele morreu foi talvez a morte que mais gerou comoção. Todo mundo lembra onde estava quando o Senna morreu. E todo mundo amava o cara. Mas ninguém sabe se ele de fato era um bom pai, um bom marido, uma boa pessoa, né? Claro que a gente até pode saber, mas a gente não tinha acesso a tudo. Mas o fato dele ser um herói estende essas qualidades, né? Dele ser um bom piloto, um cara aguerrido, uma pessoa corajosa, e aí você vai imaginar que ele, obviamente, né, que ele parece ser bom em tudo. Então é isso que a gente faz com recortes que a gente tem sobre pessoas, sobre coisas, sobre petições, sobre o advogado que vai despachar e sobre a pizza. A gente infere atributos que a gente não conhece, e por não conhecer a gente só pode imaginar. Se a gente fosse representar isso graficamente, seria mais ou menos isso aqui, né? Existe um núcleo de coisas que a gente sabe, no caso ali do Senna, né, que ele corre bem, que ele é corajoso, que ele é rápido, que ele tem reflexos, né, e existe uma série de coisas que a gente não sabe. Então esse núcleo, ele reverbera para fora e faz essa extensão sobre aquilo que a gente não sabe. A gente vai ampliar toda essa percepção. E aqui no caso do judiciário, existe tudo aquilo que o juiz sabe, muitas vezes é só aquele documento que você tem, e existe tudo aquilo que o juiz não sabe, que ele vai simplesmente inferir também, de uma maneira automática. Isso não é um processo que ele está ali pensando e ruminando onde você se formou, onde você trabalha, não é assim, mas é algo automático que ele simplesmente vai ter essa sensação que vocês tiveram. E essa extensão positiva é chamada de efeito halo, efeito halo ou coerência emocional exagerada, mas o oposto também é verdade. E aí a gente tem a denominação do efeito Horn, que é quando um atributo negativo também reverbera para o restante e a gente tem uma percepção negativa do todo. E isso, em particular, é muito ruim. Imagina naquele advogado com a postura pouco confiante, como isso pode trazer
uma sensação, uma percepção de que se ele não está confiante na tese, se ele não está apresentando aquela mensagem de uma maneira firme, é possível que aquela tese não seja verdadeira, não seja verossímil. Então, no caso das petições, quando a gente trabalha com petições como essa aqui, né, muito mal apresentadas, muito mal formatadas, isso muitas vezes liga também um sinal de alerta, gera esse efeito Horne, esse efeito de desconfiança, que está muito bem documentado nos livros de ciência cognitiva, aqui nos livros do Kahneman, no Rápido e Devagar, no Ruído, essa sensação de que aquilo tem ali alguma coisa errada, né? Então você fica menos predisposto a aceitar o que está sendo falado ou o que está escrito no caso de petições. E aí eu trago de novo aquele exemplo daquela petição lá, que é um exemplo um pouco extremo, mas que é exatamente isso que acontece. Liga aquele sentido aranha, aquele alerta que você olha assim e fala, bom, será que isso aqui tá certo? Então, de novo, isso é totalmente subjetivo, acontece de uma maneira automática e é incontrolável porque faz parte das emoções, não faz parte do processo racional. E isso eu quero que vocês entendam. Tá? Para a gente não falar aqui que é um preconceito com o advogado, que é uma questão de, não, isso não tem que saber separar. Não, a gente sabe separar, sabe se separar. A questão é que a gente não consegue desvincular a nossa emoção das coisas. E aí aqui você pode estar perguntando para mim, né, falando, eu entendi seu ponto, você tem um ponto e concordo com ele. Mas será que também não é um pouco de exagero? E aí eu quero trazer 3 coisas aqui para você. A primeira, é claro, é a minha experiência já de mais de 10 anos, então eu posso dizer para você e afirmar que sim, existe um reflexo nessa apresentação, isso sim influencia em vários aspectos, inclusive na rapidez de processamento, na celeridade, mas muito nessa parte de credibilidade, de verossimilhança. E trazer também para vocês aqui que nós temos isso já documentado em pesquisas. Então, por exemplo, nessa aqui, envolvendo 207 mil decisões judiciais nos Estados Unidos, os autores conseguiram associar o aumento do clima, o aumento da temperatura, com a diminuição da concessão de asilos a imigrantes. Então eles chegaram, olha, quando está muito quente, esse número cai. Então eles associaram um desconforto relacionado ao tempo, ao clima, né, a uma decisão pior. Então eles conseguiram fazer essa associação. Nesse outro estudo, eles correlacionaram os resultados dos times de futebol dos juízes aos fins de semana e as decisões ao longo da semana. E chegaram à conclusão que quando o time deles perdia, as decisões ficavam mais severas no início da semana e depois elas voltavam a ficar mais brandas. Então eles associaram basicamente o que a gente sabe de uma maneira bem intuitiva, né? que aquele mau humor que a gente sente quando o nosso time perde, quando alguma coisa acontece em casa, influencia, né, no nosso dia a dia, de alguma forma, muito, de novo, subjetivamente falando. E nessa terceira pesquisa, eles associaram a fome, né, o aumento da fome ao longo de um dia que ia passando, a diminuição da concessão de condicionais a apenados. Então, cada vez que o juiz ia ficando com mais fome ao longo do dia, menor a chance daquele apenado conseguir uma condicional. Então, de novo, um fator externo influenciando o processo de tomada de decisão. Isso tudo muito bem documentado nesses artigos aqui. Então, se o clima, o time de futebol do juiz e o almoço influenciam na decisão judicial, como é que a qualidade do seu documento, que é uma coisa muito mais óbvia, muito mais direta do que esses aspectos externos, também não influenciaria no humor, né? Não influenciaria na análise, não influenciaria na percepção sobre a tese. Tá? Então, o nosso insight 4 é que decisões judiciais são influenciadas por fatores externos. E não sou eu que estou falando, porque poderia ser uma afirmação, né? Poxa, Júlio, como é que você está falando isso? São os estudos. Né? Então, assim, eu estou aqui amparado por isso, até para a gente não poder falar nada que seja alguma coisa, enfim, né? Que seja só, não, o Júlio está inventando isso. Não, elas são influenciáveis e agora a gente tem isso bem documentado nesses livros, inclusive aqui no Ruído,
do Daniel Kahneman, que ele trata basicamente de decisões judiciais, e tem esses estudos lá. E mais, né, nós temos hoje essa decisão aqui do ministro Marco Aurélio, num voto dele, que ele fala que primeiro o magistrado idealiza a solução mais justa e depois ele recorre à dogmática. Isso ficou conhecido depois como o primeiro se convence e depois busca ali a fundamentação legal. E é claro que não é exatamente assim, mas o fato é que muitas vezes uma primeira impressão sobre um caso vai muitas vezes condicionar esse processo decisório e pode acarretar nisso aqui, em você buscar fundamentos, ainda mais num direito tão principiológico, tão aberto como o nosso, né? Em que a gente está falando de termos como boa-fé, verossimilhança, perigo na demora. Em nenhum lugar está escrito o que é verossimilhança, quanto é verossimilhança, o que é exatamente o perigo na demora. Tá? Você está esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses sem um benefício? É difícil a gente falar. Negativação por tanto tempo, é ou não é? É subjetivo. Então, aqui tem muita influência. E esse é o quinto insight. Decisões judiciais são subjetivas. E também não sou eu que estou falando. O próprio Marco Aurélio ali falou. Então, a gente junta isso aí e dá um combo, né? Decisões subjetivas e decisões de seres humanos influenciáveis. E aí, falando de persuasão, nós já estamos falando de persuasão até aqui, né? A gente está falando de tudo isso que a gente falou até aqui é persuasão. E você deve estar percebendo que não é bem o que você imaginava. A persuasão ela não reside só nos livros de direito, em dominar o direito. É claro que é fundamental dominar o direito e a tese, mas a gente está falando aqui de um monte de coisa que não tem nada a ver com direito e que tem muito mais a ver com esses estudos, esses livros, com questões da psique, da psicologia, né, do ser humano. Então é muito legal quando a gente faz essa virada de chave, quando você fala, bom, legal, eu já construí até aqui as minhas teses, já tenho o meu estudo jurídico, e como é que eu posso, como eu falei lá no início da aula, potencializar isso, potencializar o convencimento desse meu conhecimento. E aí, continuando falando dos vieses, eu já falei rapidinho disso aqui, o WYSET, é uma sopa de letrinha que significa, em inglês, what you see is all there is, ou o que você vê é tudo que há. Tá? Isso é meio óbvio, mas isso se junta àquele efeito halo, porque se você está falando de extensão desses atributos, dessas qualidades, isso se dá a partir de um recorte, como lá no caso do Senna, né? O recorte era a corrida que a gente via, era tudo que a gente sabia. E o recorte, muitas vezes, da sua causa é a sua petição. E o grande insight aqui que eu quero que você tenha é que você tem controle sobre esse recorte. Você tem controle sobre a sua petição. Tá? Você tem, é um ambiente hermético, assim como esse estúdio. Eu estou aqui, eu tenho um frame, né, um quadro, em que tudo fora pode estar desorganizado, bagunçado, caótico, e isso não importa para você, porque o quadro que eu estou passando é o suficiente para que eu consiga transmitir qualidade, transmitir atributos positivos. E, aliás, essa é uma provocação também, né? Falando na impossibilidade de desassociar forma e conteúdo, será que se vocês estivessem assistindo essa aula com uma gravação de uma webcam, com aquele áudiozinho irritante da webcam, não só o vídeo é ruim, né? Aquela sombra, aquela luz de cima, sombra no olho, é aquele áudio irritante. Será que vocês estariam até aqui agora? A mensagem seria a mesma, igual. Mas será que vocês estariam aqui até agora? Será que vocês estariam dando credibilidade à minha mensagem se eu estivesse falando numa webcam? Eu acredito que não, ou pelo menos em quantidade muito menor. Um outro aspecto muito importante da persuasão é a reciprocidade. Muita gente acha que o convencimento ele se dá só ali no litígio, né, na briga, na luta, eu vou convencer no grito. Mas muitas vezes a gente consegue convencer na troca. A gente dá alguma coisa para receber, né? O famoso é dando que se recebe. Isso é muito comum. Eu costumo dar o exemplo, se você quiser, por exemplo, passar uma coisa numa reunião de condomínio, você está lá, sei lá, você quer, tem um problema com vaga de garagem, você quer defender, sustentar o seu ponto.
Se você chegar na reunião de condomínio soltando os cachorros, chutando as cadeiras, brigando com todo mundo e botando o dedo na cara do síndico, é muito possível que você perca a razão e que a sua causa perca a razão junto e você coloque por água abaixo aquilo que você queria. Então a gente tenta trazer essa ideia, geralmente de forma educada, colocando os pontos bem colocados, né? E o grande lance, falando em decisões judiciais, é que a gente tem mecanismos para facilitar a decisão e tornar a leitura melhor, tornar esses aspectos da leiturabilidade melhor, e isso vai gerar um processo inconsciente de reciprocidade, no sentido de que o juiz ele se sente coagido, não é a melhor palavra, mas ele se sente impelido de alguma forma a também contribuir, né? Eu contribuo com o meu trabalho e contribuo com o dele. Então, petições curtas, petições objetivas, petições com elementos visuais, petições organizadas, tudo que a gente vai falar aqui para frente vão gerar essa reciprocidade, essa facilitação que gera essa. Isso é tão verdade, mas tão verdade, que eu posso aqui dizer para vocês de peito aberto que isso é uma coisa que acontece demais. Tanto que não só é alguma coisa inconsciente, como a gente tem, eu vou mostrar logo ali na frente, depoimentos sobre isso. E nesse momento da aula, eu gosto sempre de dar uma pausa para falar para vocês, porque tem uma objeção muito comum, do tipo, Júlio, mas o juiz já ganha tanto, esse é o trabalho dele, eu ainda tenho que facilitar, isso não está certo. E aí eu trago para vocês a ideia de que, olha, empatia, ela é estratégia, tá? Você trabalhar com isso, entender isso e fazer isso, não é para o juiz, é para você mesmo, para o seu cliente, é para colher resultados melhores. Se, para colher resultados melhores, você precisa apresentar uma petição melhor, mais organizada, utilizar algumas técnicas, facilitar o trabalho, bom, façamos isso, porque vai vir de volta, vai ter retorno, tá? Então é muito importante a gente conhecer as regras do jogo e usar elas a nosso favor, tá? Não tem nada a ver com fazer o trabalho por ele, com facilitar, porque ele já... Não, esquece isso, porque esse não é o objetivo. Eu também estou aqui fazendo um monte de coisa, colocando a melhor qualidade possível, porque a gente quer dar a melhor experiência possível para quem está assistindo essa aula. Isso é trabalho, isso é o nosso profissional, tá? Então, é o seu trabalho que está em jogo ali e você vai receber retorno e resultado por isso. Então, a gente entra no conceito de experiência do usuário, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, tá? A experiência do usuário é aplicada hoje por todas as empresas, né? A Amazon foi uma das pioneiras nisso. Você vai entregar rápido, a troca vai ser fácil, e, enfim, várias questões ali para que o teu processo decisório seja facilitado. Se você perceber, é a mesma coisa. E como assim facilitado? Se chega rápido na sua casa, trocar é fácil, né? Eu estava até falando do Mercado Livre, que melhorou absurdamente de 10 anos para cá, você nem hesita em comprar. Então o processo decisório de compra ele fica muito mais fácil, porque é muito mais simples. Então a gente investe hoje em dia, as empresas investem na experiência do usuário para gerar esse conforto cognitivo. O conforto cognitivo que eu gosto de representar como um mar calmo, né? É um mar calmo para a tua mente tomar uma decisão. É um mar calmo em que não há, a sua mente não está ruminando ali, será? Eu não vou conseguir trocar, eu vou perder, e é muito difícil, eu tenho que preencher um formulário gigante, não vou fazer isso, estou com preguiça. Então, isso tudo é desconforto cognitivo. O conforto cognitivo é a paz para tomar a decisão. Então, pensando numa petição, você coloca lá marca d'água, sublinhado, 50 páginas, você está gerando desconforto cognitivo, você está gerando dificuldade no processo decisório, está gerando ondas, né? Ondas no oceano da mente. Então a gente tem que criar a partir da boa experiência do usuário, que a gente vai falar o que gera a boa experiência do usuário, gerar esse conforto cognitivo para facilitar o processo decisório. E aqui ficou aquele comentário que eu falei para vocês lá atrás sobre a reciprocidade. Olha o comentário dessa seguidora e aluna que ela me mandou lá no Instagram, que ela disse assim: Júlio, preciso dividir contigo, agradecer. O juiz pediu para falar comigo perguntando se fiz curso de tipografia, que é o que a gente está estudando aqui hoje, né?
Ele falou que as petições estão diferentes, objetivas, claras, organizadas e vem facilitando o trabalho dele. Que incrível, obrigado pelas aulas. Então imagina se esse juiz ele vai ter uma tendência mais favorável ou desfavorável a essa advogada. Será que ele vai lembrar dessa advogada no futuro, em outras petições, sempre que ele pegar? Será que isso está colaborando para a construção de uma credibilidade de médio e longo prazo dela naquele juízo e em tantos outros? Então, olha quantas coisas estão acontecendo aí junto, né? Imagina se em algum momento esse juiz tiver que trabalhar ali, tiver com um processo no mesmo prazo, ele tiver que escolher um para trabalhar primeiro, e isso acontece, a gente sabe que a ordem cronológica do CPC, ela saiu de um jeito, mas depois ela ficou mitigada, então ela não é, né, mais aquela coisa rígida ali, que tem que ser um por um. Então existe uma maneira de você não seguir exatamente. Imagina se esses processos dela não vão andar um pouquinho mais rápido, ter decisões mais claras, menos genéricas. E isso tudo é o que a gente falou lá de empatia e estratégia, conforto cognitivo, facilitar para persuadir. Todos esses conceitos estão aqui, porque é isso que ela aprendeu e é isso que ela está aplicando. Então, os segredos de uma petição persuasiva, falamos de persuasão, vamos passar para a petição. A gente vai fazer um apanhado aqui e depois a gente vai entrar em aspectos de formatação e organização dessa petição, que é a parte final, mais mão na massa. Essa é uma aula teórica, mas que você já sai com muitos insights para aplicar. Então, é um recorte bem feito, que transmite credibilidade e atributos positivos. A gente consegue isso muito com formatação, com o layout da petição. Oferece uma boa experiência do usuário, que a gente vai falar o que oferece uma boa experiência do usuário. Promove conforto cognitivo e, com isso, facilita a decisão, facilita o processo decisório e gera reciprocidade. Esse aqui é o combo, e é um combo tão forte que virou um insight. O insight número 6. Uma petição persuasiva é um recorte bem feito que transmite credibilidade e atributos positivos, oferece uma boa experiência do usuário, promove conforto cognitivo e, com isso, gera reciprocidade e facilita a decisão. Essa frase aqui tinha que estar impressa aí na frente do computador de vocês, para vocês sempre, nunca se esquecerem disso. Vocês estarem ali com esse mantra. Isso aqui que é uma petição que gera impacto em termos de pensamento. A gente vai mostrar na prática como isso funciona. Que é o que a gente vai fazer agora. Como é que eu consigo isso na prática, Júlio? Como é? Vamos dissecar uma petição de excelência ponto a ponto. Mas antes, a gente precisa conhecer os nossos usuários. Porque a gente está falando ali de experiência do usuário, como é que a gente pode adivinhar o que esse usuário prefere? Né? Então a Amazon faz pesquisa com o usuário, o Mercado Livre faz pesquisa com o usuário, e a gente precisa saber também o que o nosso usuário está buscando para decidir. O que facilita o juízo? O que ele está buscando quando ele procura uma petição? Né? Então não adianta eu perguntar lá a Amazon perguntar para o cliente dela o que ela prefere e fazer tudo diferente. As empresas não brincam com isso. Elas não tentam imaginar, elas buscam dados concretos. E você vai falar, olha, eu prefiro o botão de compra à direita. E o botão de compra vai ficar à direita. Porque se botar à esquerda, você vai comprar menos. Então a gente tem que se pautar por dados concretos. E nós temos dados concretos hoje do Judiciário, são 2 pesquisas, Magistratura Federal e Magistratura Estadual, dizendo o que atrapalha e o que ajuda. E é nisso que a gente vai basear a aula daqui para frente. Para a gente criar uma petição centrada no usuário, voltada para o usuário, voltada para o que ele quer dentro daqueles conceitos que a gente estudou anteriormente, de empatia, de conforto cognitivo, de experiência do usuário. Maior problema em petições segundo juízes: argumentação genérica, redação prolixa, número excessivo de páginas, transcrição excessiva de jurisprudência, má formatação da peça e uso excessivo de destaques no texto. Esse é o problema, tá? Esse é o problema. Agora vamos falar o que favorece, porque uma petição ela pode, e eu diria até que a maioria das petições, elas não têm tantos problemas, elas têm alguns problemas, às vezes elas estão no meio do caminho. Não tem nem problemas, mas também não ajudam. E isso não é bom se você quer se diferenciar. Não ter problema e não ajudar. Não basta não ter problema. Você tem que fazer realmente o que ajuda para conseguir realmente obter esses resultados que eu estou falando. Então, o que torna uma petição mais agradável para leitura e análise é a redação objetiva, né, em oposição à redação prolixa, a boa formatação,
em oposição ao problema da formatação, redução no número de páginas, em oposição também, combinação de elementos textuais e visuais, aí uma coisa nova, que não estava ali no anterior, e o uso de destaques no texto. Percebe que o destaque ficou nos dois, como uma coisa ruim e uma coisa boa. Então a gente vai falar de destaques num ponto específico, mas o ponto é, aqueles destaques mal feitos são ruins, e é a maioria dos casos. O destaque bem feito é bom, mas é raro de alguém conseguir fazer. Então, o insight número 7 é: prefira se guiar sempre por dados concretos e técnicas validadas do que seguir intuição. Aí você abre lá o Instagram, alguém está falando para você colocar QR Code, colocar ícone, você vai colocando, mas você perguntou se isso é uma coisa boa, petição? Alguém testou isso? Ou foi simplesmente alguém que falou, não, vamos colocar, agora é a nova moda. Então, vamos nos guiar da maneira técnica, orientado por pesquisas. E aí, começando com o nosso primeiro problema da argumentação genérica, essa aula não é uma aula de português, de argumentação, mas eu vou trazer aqui o meu testemunho e falar um pouco do que eu posso contribuir para você. E eu vou dizer que o problema da argumentação genérica não são os modelos. Quando a gente fala assim, os modelos são terríveis. Mas eu não acredito nisso. Não é que você deva usar modelos ou não deva. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que o erro está, se você pega um modelo e você não consegue adaptar esse modelo à situação fática, real, concreta do seu cliente, porque o próprio advogado tem os modelos deles, Imagina se você tivesse que fazer uma petição nova a cada caso. Então você tem os modelos existem. A questão reside em conseguir construir aquela situação fática de uma maneira específica sempre. Quanto mais específica for a argumentação, a maior probabilidade de que a decisão também seja específica. A argumentação genérica, maior probabilidade de uma decisão genérica. Então pega esse exemplo aqui, um exemplo corriqueiro do nosso dia a dia. O autor faz jus à indenização por dano moral, enquanto não inferior a 10 mil, ex que sofreu grande abalo à sua honra, esse ex que está inclusive errado, tendo sido deveras humilhado com a abordagem dos seguranças, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. E aí você olha e parece até uma coisa assim, enche o peito para falar, nossa, que argumentação bonita, Mas aqui é um texto vazio. Para quem está lendo, em termos jurídicos, isso não tem nada. Isso talvez até valesse oralmente falando, para você fazer uma modulação, grande abalo à sua honra e tal. Mas para quem está lendo, isso não significa nada. Porque a gente sabe que a indenização por dano moral é devida nesses casos, de abalo à honra e etc. Mas o juiz precisa saber qual foi, de uma forma muito específica, esse abalo no caso concreto. Aí você fala, Júlio, mas está lá nos fatos. Não, tudo bem. Mas a gente tem que deixar muito claro, quando a gente for repetir, por exemplo, no caso do dano moral, qual é o ponto ali mais concreto do dano moral. E aí eu reescreveria assim: a atuação truculenta dos seguranças que obrigaram o autor a baixar as calças em público para uma revista ilegal no horário de pico do shopping justificam a indenização no valor pleiteado, o que ainda está em consonância com a jurisprudência do tribunal. Então eu transformei completamente uma frase, simplesmente, vocês verem, não é uma questão de português, de saber escrever, de fazer um curso de redação. É ótimo escrever bem, mas é uma questão de pensar melhor como você vai colocar. Tirar aqueles termos genéricos que parecem que causam impacto, que são bonitos, que você olha ali aquelas frases de efeito, isso não funciona. Isso não funciona. O que funciona é fatos muito bem delimitados, muito bem específicos, muito individualizados para cada ação. Então, ainda que você tenha um modelo, falando aí de direito, a maior parte da estrutura de uma petição é um modelo. Se você conseguir transpor a situação fática de forma muito específica para a sua petição, muito possivelmente você já vai sair da argumentação genérica. E com isso, você elimina um monte de problema. Quando você sai da argumentação genérica, você não vai ter uma redação prolixa, porque você vai ser específico. Então, a argumentação genérica é o que leva à redação prolixa, enquanto que a argumentação específica leva à redação objetiva, que é um ponto positivo. E muito possivelmente você vai conseguir ainda reduzir o tamanho da sua petição quando você é específico, que leva também à resolução do problema do tamanho, ou pelo menos colabora com o problema do tamanho de páginas. Então, só de mudar essa argumentação genérica,
você já resolve o problema da redação prolixa. Você traz a argumentação específica e a tua redação já automaticamente se torna objetiva. Então, todas as variáveis do teu texto, da tua petição, que são muito genéricas, argumentos muito abertos, tente fechar e tente ser o mais específico possível, que isso muda completamente a cara da petição, interfere, vai reverberar, vai impactar também no tamanho da petição, que é inclusive o ponto do nosso próximo tópico, que é uma pergunta muito comum. Júlio, qual é o tamanho ideal de uma petição? Existem esses projetos, né, petição 10, sentença 10. Eu não gosto muito dessa ideia, porque, falando na prática, eu já peguei muitas petições com 10 páginas, que poderiam ter 2, petições com 20, que poderiam ter 7, e raramente acontece o contrário, de petições precisarem de mais páginas. Muito, muito, muito raro. Mas o que acontece é, muitas vezes a petição é longa, tem 10, 12 páginas, poderia ser menor, né? Mas apesar de ser longa, ela não tem algumas informações essenciais. E eu queria que você pensasse isso. Não é o tamanho que define o que é a quantidade de informação importante que tem a petição, e sim a curadoria das informações. É o que você vai escolher colocar dentro, o que você vai escolher deixar fora. O tamanho, ele é só resultado de boas escolhas. De boas escolhas no que diz respeito ao português, à redação, com relação às suas escolhas de jurisprudência, de argumentação e principalmente também com relação à própria formatação, que é algo que a gente vai falar um pouco nessa aula e muito na aula 2, na aula prática. Então, é essa soma de vários elementos que vai ocasionar. Mas eu não gosto que vocês pensem agora, não, vou fazer a petição assim, assado, porque o tamanho tal. Não. A gente vai trabalhar na base e isso aqui vai ser um resultado. Geralmente, ela vai diminuir, como vocês vão perceber. Mas o que a gente tem que ter em mente é petições longas impactam negativamente no conforto cognitivo, sim. É igual receber um áudio gigantesco no WhatsApp. É aquele que você deixa por último para ouvir. É ruim, a gente não quer ficar ali 10 minutos ouvindo o áudio, assim como você, quando se depara com uma petição de 50 páginas, é muito cansativo. Então é natural, pensando do ponto de vista humano, do cérebro, que isso gere um impacto negativo, por isso que os juízes colocam lá. Se essas páginas forem de pouca importância, de pouca relevância, aí a coisa piora, porque se vocês pararem para pensar, a gente está falando aqui de um desrespeito, entre aspas, com o tempo do nosso leitor, que é o ativo mais importante de todo mundo, de quem trabalha. A gente tem muitas coisas para fazer. Se você está dando informação, veja bem, desnecessária, não estou falando de coisa que é útil. Ah, não, Júlio, eu não posso reduzir a petição. Não, tudo bem. Mas se você está colocando coisas só para encher linguiça ali, você está desrespeitando o tempo. E isso é o oposto do que gera reciprocidade, do que gera conforto cognitivo. Então, o nosso insight número 10 é que, em se tratando de petições, o que abunda prejudica sim. Cuidado com o tamanho do seu documento. Seguindo adiante, formatação da peça. Foi lá mencionada na pesquisa do que era negativo, problemas de formatação, e também 2/3 disseram que a formatação, a boa formatação, ajuda. E sobre isso a gente tem que falar daquela formatação que prejudica, que, acredite, é muito comum. Marca d'água atrás do texto, que prejudica a leitura, marca-texto, linhas muito longas, cabeçalhos e rodapés pesados. E isso também, enquanto que o tamanho da petição, você está dizendo que, olha, eu não me importo com o seu tempo, aqui você está dizendo, quando você formata mal a petição, eu não me importo com a qualidade da sua leitura. Você que passa 8, 9 horas lendo documentos por dia, esse tempo todo em frente a uma tela, e eu me importo mais com a marca do meu escritório, que a petição nem é um lugar de um ponto de contato de marca, né, de você fazer ali como uma proposta de honorários, que seria, sim, legal, vamos colocar uma marca d'água. A petição não é esse espaço. Você se importa mais com isso do que com a qualidade do trabalho de quem está lendo. Então esse é o oposto, de novo, da reciprocidade. Você está colocando em primeiro lugar, muitas vezes sem saber, tá? Nem é proposital, mas um ego, né, um timbrado que você mandou fazer,
do que realmente o leitor. Então, a formatação ela deve ser em benefício do leitor para promover a experiência do usuário. No site da Amazon, lá não é uma propaganda da Amazon, é algo que melhora a tua experiência e não a experiência da Amazon. Esse é o exemplo que a gente já mostrou de petições que prejudicam, tudo em caixa alta, né, pegando os exemplos radicais, mas nós temos também as petições que não ajudam. Eu já tinha falado com vocês lá atrás sobre isso, né, de petições que não atrapalham, não tem coisas tão graves, mas elas também não ajudam. É uma petição que é mais uma em centenas de milhares. É aquela petição meio ABNT, né, que poderia ser qualquer uma. Então também não tem nada. Colocou ali, colocou dentro daquela formatação ali, Arial 12, 1,5, título em maiúscula e puf, chutou lá para o judiciário. Então aqui você não vai conseguir, você não vai estar atrapalhando, mas você também não vai conseguir colher esse plus, né, esse a mais. E nós temos as petições que se destacam e promovem uma boa experiência do usuário. Então a gente tem a petição aqui que isso aqui era o meu sonho de consumo. Eu nunca, na minha vida profissional, peguei uma petição assim. E aqui é do Previdenciário, que é a minha área de atuação. A aposentadoria, na primeira página, todas as informações sobre benefício. Número, tempo de contribuição, qual é o agente nocivo, tudo ali descritinho, o número do benefício, a data de requerimento, o valor da causa, tudo ali. Big picture, assim, você olha para a petição e fala, nossa, gente, já sei o que eu vou pegar aqui, tudo organizadinho. Você não vê petições assim. Essa petição é uma petição de um aluno nosso, por isso que ele já sabe que isso aqui funciona, então ele já usa isso aqui. Um rodapé sobe, a marca dele sobe, mas assim, só isso já muda. Ele aproveitou esse espaço da primeira página para organizar um resumo. E aí na segunda página já vem a tabela organizando o tempo de contribuição, divisão de tópicos e subtópicos. Então aqui tem mérito, aí ele vai falar da atividade especial, depois ele vai falar dos documentos, das regras de transição, um ponto a ponto, né, que a gente chama de navegabilidade a partir dessa hierarquia. Então essas petições, elas promovem uma boa experiência do usuário e elas conseguem gerar esse conforto cognitivo enfim, colher esses resultados melhores porque elas trabalham com essa ideia, né, da reciprocidade, com essa ideia, como eu estou falando aqui, da qualidade do audiovisual, enfim, é uma coisa que traz realmente um a mais. Outro aqui também, com outros exemplos aqui também do bom uso da hierarquia, da boa organização do texto. A gente vai falar mais de jurisprudência, então marcando ali de onde é aquele julgado, para já criar também um foco atencional, chamar a atenção para um ponto sem necessariamente precisar utilizar a caixa alta, sublinhado, negrito. Destaques bem escolhidos, né? Também a gente vai falar de destaques logo à frente. Então essas petições, elas realmente colaboram. E o insight número 10 é exatamente que não cometer erros de formatação não significa que você está colaborando para a análise, mas apenas que você não está atrapalhando. Para a gente conseguir gerar esse conforto cognitivo, a gente precisa ir além. Nos destaques, eu falei logo aqui, né? Você está fazendo isso errado, porque eu vejo na prática que a maioria peca aqui. De novo, um exemplo meio exagerado. Júlio, eu não faço esse tanto de marca-texto, né? Então aqui trouxe para ilustrar, mas possivelmente você faz algo assim, de destacar um parágrafo inteiro, de destacar, como aqui, metade da página, né? A metade de baixo da página está destacada. Mas o problema aqui não é só o excesso do destaque. Eu destaquei um parágrafo inteiro. O problema é que está destacado um trecho que não diz nada. No caso em tela, postula-se pela tutela de urgência. Bom, isso a gente já percebeu, porque tem um título da tutela de urgência. No sentido de que o banco réu exclua o nome, enfim, ela destacou todo o pedido, que nem é o pedido vai estar lá no final, né, repetido. Tá lá. Essa não é uma informação útil. Então você está gastando o recurso da atenção, marcando um ponto que ele não é realmente relevante para o processo decisório. Igual a questão da marca d'água, a formatação ela deve ser em benefício do leitor e os destaques também. Então muita gente destaca, eu vejo no dia a dia, né? Isto é um absurdo, excelência, destaques assim que isso não sei. O autor foi humilhado, né? Mas não diga de que forma. Lembra lá da especificidade? A gente tem que destacar quais são os fatos. Então, na tutela, a gente teria que destacar o quê? Quais são os requisitos no caso concreto? No caso concreto, qual é? Onde está a verossimilhança
e onde está o perigo na demora. É isso que tem que ser destacado. E só isso muda um tantão na qualidade dos destaques. Então, refazendo aquilo ali, só reorganizando o texto, tá? Você vê que a página está em branco, tá bem simples. Eu coloquei ali um subtítulo, né, requisitos da concessão preenchidos, e o ponto crucial que você nem percebeu na petição anterior é que a autora disse que ela nunca esteve naquela cidade onde foi feita a compra. Então essa é a primeira coisa que tem que vir. Então eu destaquei com o negrito, eu destaquei também com uma forma, para criar um ponto de atenção nesse núcleo, dessa parte da petição, mas eu destaquei também trazendo a informação para o primeiro lugar. Então a primeira coisa que você vê naquele tópico, naquela seção, é que a autora nunca esteve naquela cidade. Então são várias ferramentas que você tem para que isso não fique no meio de um texto. Aliás, os destaques também têm total relação com a quantidade de informação que você tem. Muita informação, naturalmente você dilui a sua informação importante e você perde destaque. Quando você deixa a tua petição mais concisa, reduz o número de páginas, você consegue também trazer mais destaque para essas informações essenciais. Então também está muito ligado, tudo aqui está ligado, né? Tudo está muito interligado. Então aqui na data, a autora realizou compras em estabelecimentos físicos, conforme nota fiscal do documento tal, e o perigo na demora consiste no fato de que, e esse é o ponto crucial. Aí depois você vai falar do artigo do Código do CPC, pode falar o que você quiser, mas o que o juiz precisa é isso aqui. O que ele está me apresentando como verossimilhança, como perigo na demora. Isso é o mais importante ali que a gente tem que destacar. E não é colocando tudo em negrito, e sim essas partes-chave. A sua petição também ela não pode parecer uma bula de remédio, né, de não ter absolutamente nenhum destaque. A gente precisa usar realmente pontos de atenção. Isso é importante, tanto que os juízes falaram que o destaque ajuda. Só que tem que saber qual é o tipo de destaque, que é mais ou menos aquele que a gente acabou de ver. Então, como é que a gente escolhe o que destacar? É isso. São informações que só de bater o olho elas são compreendidas quase que por si só. São os pontos realmente chave. E a gente não vai destacar blocos muito grandes. Então, numa página como essa, também de uma petição de um aluno nosso, você vai ter ali, 1, 2, 3, 4 pequenas frases, alguns pontos de atenção por página. Tem também o tópico, né? Você vai criar alguns pontos de atenção. E esses pontos de atenção não precisam ser só com negrito, como a gente mostrou lá na jurisprudência, como a gente mostrou aquela outra faixa ali criando um ponto de atenção, como vai ser o caso dos elementos visuais. Tudo isso são destaques, porque são coisas que diferem, que geram contraste com relação ao texto. Vejam que aqui também, nesse exemplo do resumo, a gente não tem nenhum negrito, mas a gente tem um destaque. Qual é o destaque aqui? Essa forma verde, o espaço branco ao redor, o início da página, igual eu usei lá também, o início da sessão, também é um destaque. Existem muitas maneiras de destacar que o advogado não conhece. Ele só conhece o negrito, o sublinhado, a caixa alta, achando que é isso, marca texto. E que quanto mais colocar, mais vai chamar a atenção. Isso aqui eu posso garantir, um resumo desse, ele gera mais destaque do que uma página inteira de você colocar todos os destaques juntos, que é o que a gente vê na prática. Isso aqui funciona muito mais. Você está querendo utilizar uma bomba atômica para quebrar, sei lá, arrombar uma porta. E aí o efeito ele não gera o efeito desejado, porque não era isso, não era aquele tanto. Ele gera o efeito oposto. De novo aqui no nosso precedente, para você marcar ali, a gente vai falar mais sobre isso em jurisprudência. Então o nosso insight 11 é que quem destaca tudo não destaca nada. Crie poucos e pensados pontos de atenção por página e nunca use sublinhado ou marca-texto. Sublinhado porque prejudica a legibilidade e um marca-texto porque dá um aspecto muito pouco profissional ao seu texto. E na jurisprudência, ela falou, o problema é a quantidade da jurisprudência. Será que é só a quantidade? O fato é que a quantidade é um problema por si só, porque vai gerar muitas páginas, vai atrapalhar no conforto cognitivo. Então você aprendeu a fazer ela na OAB, colocar 3 jurisprudências, colocar 3 julgados lá, copia, cola e coloca. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar de jurisprudência é, antes de colar a jurisprudência, indique a relevância dela. Então a gente falou daquele exemplo da indenização por dano moral e dizendo embaixo que tem, conforme casos similares julgados pelo tribunal, você está indicando que a jurisprudência que você está
trazendo, o julgado que está trazendo, ele é específico para o caso, tem uma relação direta, e de preferência ela tem que ter. De preferência ela deve ser do mesmo tribunal, porque juiz nenhum gosta de ter sentenças reformadas, então ele vai ficar atento para julgados recentes do tribunal a qual ele está vinculado, ou então dos tribunais superiores. Não adianta a gente trazer um julgado lá de Roraima, se você está no Rio de Janeiro, do TJ de Roraima, se você está na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Isso só vai mostrar que você não encontrou nada melhor. Então, possivelmente, vai até jogar contra o teu direito. Então, esse é o primeiro ponto. Jurisprudência específica do tribunal, indicando no corpo do texto a relevância dela. Você pode usar indicadores de supressão. Você não precisa trazer tudo. Tá? Desde se o juiz quiser pesquisar, pode colocar até um link, se for o caso, para a decisão na íntegra. Desde que você não viole a boa-fé, eu vou recortar um trecho que me favorece, que está em dissonância com o restante do julgado, aí você está cometendo provavelmente um ilícito, até do ponto de vista da profissão, né? E processual também, claro. Então você pode usar indicadores. Por exemplo, eu peguei essa petição aqui que tinha 3 páginas recheadas de uma jurisprudência, um julgado, que era só para dizer que não há necessidade de prévio requerimento administrativo em ações tributárias. E aí eu refiz essa página de uma maneira muito simples, muito simplória, simplesmente organizando ela. Interesse de agir, desde necessidade de prévio requerimento, conforme o RE é tal, suprimir com os 3 pontos, aqui no início e aqui no meio. Tem tudo que é mais importante aqui. O interesse em agir prescinde do requerimento administrativo. Esse é o ponto-chave. Mas, utilizei aqui um elemento visual para a gente trazer ainda essa citação mais importante para essa coluna ali onde se abre esse espaço, corrigir a formatação também da citação, que estava muito, muito recuada demais, e pronto, está aqui. Tudo o que você precisa para julgar. O juiz aqui tem muito mais chance de ele ver o que importa do que naquele outro exemplo anterior. E a gente pode utilizar sempre a formatação a nosso favor. As caixas de texto aqui, indicando de onde é o precedente, qual é a data de julgamento, qual é o tribunal. Esse aqui também é um aluno nosso que é um procurador, acho que é lá em Belém, procurador lá em Belém, e ele também utilizou aqui. Existem várias maneiras, mas olha como interessante. Já vejo que é STF, que é 2021, tá? Muito bom isso, é muito, muito, muito bom. Esse outro utilizou para outra finalidade, para colocar com a tese fixada. Então ele trouxe o julgado e trouxe a tese, fazendo também. Muito interessante o uso dessa caixa aqui. E aqui o uso só do ícone também, para chamar a atenção. Era uma citação curtinha, então não precisa colocar ali, nem caberia muito texto. Então coloque um ícone, por exemplo, do tribunal, que já liga o sinal de alerta. STJ, vamos ler isso aí. Então, o insight 2 é que se você quer que a sua jurisprudência seja relevante no processo decisório, você precisa fazer mais do que só copiar e colar ela e colocar ali como se fosse uma prova da OAB ou alguma coisa da faculdade. A gente precisa entregar mais, ir além para conseguir colher resultados melhores. Bom, então a gente vai chegando aqui à parte final da nossa aula, mas não menos importante. Se você ficou até aqui, não vai embora que a gente vai falar de elementos visuais. É uma dúvida muito comum. Quando usar, o que usar? É a mesma coisa que Visual Law. O que é Visual Law? Tem gente aqui que sabe, tem gente que não sabe, tem gente que talvez tenha uma interpretação diferente. E esse é talvez o primeiro problema que a gente tem que tentar desconstruir e organizar esse pensamento, tá? Porque muito do que vem sendo propagado como Visual Law são petições enfeitadas, com cores, com ícones. Eu até brinco muito lá no Instagram, que parece aqueles carros tunados lá da década de 90, 2000, tipo Velozes e Furiosos, só que você não mexeu no motor. Então você vai colocar um spoiler, uma roda de 17, não vai fazer o teu carro andar mais rápido, nem chegar em outro lugar. Só vai fazer furar o pneu, quebrar a suspensão ali quando você passar no quebra-mola. Então assim, não é função. Aquilo não tem a função. Uma coisa é você colocar um aerofólio num carro que é muito rápido e você precisa
melhorar a dinâmica, a aerodinâmica. Outra coisa é você colocar para enfeitar. Né? Então a gente precisa usar elementos visuais com a função deles. E a função primária deles não é deixar uma petição bonita. E aí a coisa meio que se perdeu e o pessoal começou a usar isso como design de petições, fazer petições, né, documentos que sejam assim, e colocam aquela famosa petição da Mil, que tem até uma análise no meu canal do YouTube, que o pessoal colocou lá uma capa com remédio e tal. Então, na definição clássica, como ela foi concebida, o visual law seria o uso de elementos visuais para facilitar a compreensão do texto jurídico. Então você pode facilitar a compreensão do texto jurídico para um leigo, como existem alguns casos, que não é o caso do que a gente está falando aqui. E como é que a gente vai facilitar a compreensão do texto jurídico para um juiz que sabe o direito? A gente vai facilitar sempre que a informação for muito complexa. Por exemplo, como é o caso de muitos dados e você precisa organizar numa tabela, quando um gráfico representar melhor aquela informação, quando a gente estiver diante de uma organização que precise ser representada por um organograma, um processo que precise ser representado por um fluxograma, uma imagem para dar apoio ao texto. Então existem várias funções. Nenhuma delas tem qualquer relação, tem a ver com colocar uma capa, cor, ícones que não tenham função. Pode ser que o ícone tenha função, como a gente mostrou no caso ali do julgado. Então tem que ter função. Tá? Nem que a função seja criar um ponto de atenção, que a função seja criar um respiro e um espaço dentro do seu texto, mas está sendo pensado. Não está sendo ali uma questão meramente... E mesmo questão meramente estética, ainda muitas vezes é duvidosa, como a gente vai ver também. Então, o que não tem funcionado são esses elementos visuais que muita gente tem usado como visual law. Então, ícones, né? Vejam, por exemplo, essa aqui é do CVC Viagens, tá até lá no canal também do YouTube, para quem quiser ver a análise completa dela. Então tá aqui, quem é a CVC? Qual é o papel? Aqui a ideia é até boa, você fazer algum elemento visual que organiza o que a CVC faz e o que a CVC não faz. Qual foi o problema aqui? Tem dois problemas. Um é de execução, então não tem uma organização que deixa claro para mim a ligação entre esses elementos. O que é isso? É um organograma? É um fluxograma? Não, ficou só ali. Qual é o seu papel? Ela faz aí aquelas três coisas, não realiza. Aí tem esses ícones que também não colaboram muito. Tem um problema de contraste. Enfim, tem vários problemas, além de uma aparência um pouco infantilizada, né? Tem uns prédiozinhos ali meio 3D da década de 90, um bonequinho ali com um computador que... né? Não tem muita ligação com a situação, é bem difícil de entender. Mas isso poderia ser, sim, transformado num bom elemento visual, com uma execução melhor, com uma organização melhor, para facilitar que informação? A informação de quem é a CVC, o que ela faz e o que ela deixa de fazer. Isso pode vir no texto, Júlio? Claro que pode. A CVC faz X, Y, Z, a CVC não faz W, enfim... não faz outras questões. Mas se você coloca no visual, isso pode ter um apelo argumentativo e trazer clareza para o seu argumento, para o seu texto. O QR Code também é algo que não tem funcionado. Para pensar comigo aqui, qual é o sentido de você escanear um QR Code para ler uma lei no celular? Não há experiência do usuário pior do que ler uma jurisprudência ou uma lei no seu celular. Eu não vou nem entrar em todos os problemas do QR Code aqui, porque tomaria muito tempo dessa Masterclass, mas o ponto é, na pesquisa realizada com juízes, os QR Codes, tais quais os ícones, foram tidos como os elementos que menos auxiliavam, que menos agradavam, que menos eram úteis. Na verdade, eles eram menos agradáveis exatamente porque não eram úteis. Então, se ele trouxesse aqui, por exemplo, um link para a lei, eu não preciso ler a lei, mas se eu quiser, eu vou lá, clico no link e abro dentro do meu computador, que é onde estou trabalhando. Que tem uma tela grande, que é o meu instrumento de trabalho, que não tem problema com links maliciosos, porque está protegido pela segurança da informação do tribunal. Agora, tu apontar o celular para ler uma lei, isso é contra todos os preceitos da experiência do usuário, não faz nenhum sentido. E eu gastei meia página para usar isso, aponte a câmera do seu celular. Então isso aqui é uma formatação intuitiva.
É uma formação que seguia por hipóteses. Vou usar o QR Code porque é legal, porque é moderno, porque é inovador. Isso não tem nada a ver com o que deveria ser o uso de elementos visuais. Que, diga-se, não é algo novo, não é algo que agora surgiu. Não, a gente já usava. Se você fez uma ação tributária há 20 anos atrás e colocou um gráfico para demonstrar questões de impostos e tributos, você já estava usando o Visual Law antes mesmo do Visual Law ser popularizado. Então, esquece esse negócio de quer usar uma cor para personalidade? Legal, mas esquece essa ideia de que isso é Visual Law, de que você deve fazer isso, e que isso é o futuro das petições e tal. O futuro das petições é mais ou menos como o passado, só que com esse pensamento que eu estou trazendo para vocês hoje. Isso que é o futuro das petições. Então, para que eles servem e quando a gente deve usar os elementos visuais? Bom, eu já falei um pouco sobre isso, mas vamos falar agora com os exemplos, né? Então, uma função dos elementos visuais é organizar. Eu, no início da aula, falei que a gente ia trazer petições mais claras, organizadas e persuasivas. A gente falou de persuasão, a gente falou de clareza, a gente já falou de organização, mas estamos falando aqui. Então, olha essa informação que até um juiz, que é aluno nosso, um juiz do trabalho, colocando ali mês a mês. O trabalho tem muito isso, né? Muita questão mês a mês, isso é dado. Imagina ter que escrever isso, né? No mês de outubro de 2020, o extrato foi tal, o recibo foi tal, a diferença foi tal. Tem que ter tabela. A gente faz isso quase que por intuição. Não precisa nenhum designer falar isso pra gente. Olha, use tabela, isso é o Visual Law, isso é o futuro do direito. Não. Você olha para isso aqui e você identifica. Você tem a tabela de vínculos empregatícios, vínculos para a aposentadoria especial, como o caso daquele aluno que eu mostrei lá atrás. Você vai usar a tabela. Muitos dados requerem tabela, sempre. Eles também trazem clareza, de novo a clareza, e reforço argumentativo. Essa petição aqui também, naquele procurador, que eu já trouxe aqui, uma baita de uma petição, muito legal. Ele também utilizou aqui um gráfico em barras. Olha só que interessante. Para fazer a relação entre questão de progressão e triênio, deve ser alguma questão envolvendo servidores públicos, funcionários públicos. E aqui fica muito claro o que? Uma questão de proporção, que o texto não consegue mostrar, como a imagem consegue mostrar. A imagem, ela auxilia, então ela traz um reforço argumentativo. Você consegue trazer, por exemplo, discrepâncias, tá? Situações que você olha e graficamente você consegue enxergar essa discrepância, essa diferença. Tem uma causa, por exemplo, que até uma petição muito ruim em Visual Law, mas que uma das únicas coisas que tinham era um gráfico mostrando essa diferenciação entre os salários pagos, os aluguéis pagos e algum índice, tipo inflação e tal. Então tinha uma discrepância. Isso no gráfico tem muito mais poder argumentativo, é mais persuasivo. Então aqui também na organização ali da tutela, eu já tinha feito atrás, mostrado lá nos destaques como melhorar um pouquinho o seu pedido de tutela, destacar a informação principal, trazer logo para o início qual é a verossimilhança no caso concreto e o perigo na demora no caso concreto. Mas olha que forma mais interessante ainda quando você traz numa tabela. E aí, depois você pode ali fazer o seu argumentação jurídica, etc. e tal, o seu padrão, mas só de você colocar ali, probabilidade, taxa de juros está muito acima da taxa do mercado. Lado pericial comprova abusividade. Então, está muito claro o que eu tenho que analisar para ponderar se tem ou não tem. Eu sei para onde olhar. E o perigo de dano? Está pagando mais que o devido, está com superendividamento, e são verbas de natureza alimentar. Então, eu já tenho um quadro geral que, para decidir, eu vou olhar os documentos, vou ver se confirma, né? E vou seguir, mas isso dá muita clareza e reforço argumentativo. A gente também pode usar para ilustrar uma narrativa com recortes de prova. Eu sempre falo que lugar de prova não é na petição, é no anexo. Mas você pode trazer recortes para ir trazendo uma ilustração à sua narrativa. Então aqui, o pneu quebrou, furou na BR, quebrou a roda. Aí você pode trazer para que o seu leitor, sem sair da peça, ele olhe ali e ele consiga visualizar aquilo e aquela imagem fique ainda um pouco mais forte. A gente pode falar isso com relação a algumas questões de doença, enfim, pode trazer ali. A prova está lá. Você pode até citar ali, tá ali,
trecho do anexo tal. Ele colocou no anexo, mas ele trouxe para a petição para criar essa questão. Os elementos visuais também podem ser pontos de atenção e destaque. Então vejam que eu falei mal dos ícones aqui, e de fato eles muitas vezes, na maioria das vezes, não são bem-vindos, mas nesse ponto é interessante, porque ele criou um ponto de atenção, ele trouxe uma informação, então ele tem função também, além de criar atenção, ele tem uma função que é de mostrar de qual é o tribunal, e ele destacou essa jurisprudência, também tem um uso. No caso do resumo, também é um ponto de atenção e destaque, porque ele criou ali um elemento em que esse resumo, além do espaço em branco ao redor, cria um destaque, cria um ponto de atenção na página, que é o mesmo naquele lá de trás. Lembram que eu fiz na tutela lá, que eu criei aquela faixa? Aquilo é um ponto de atenção numa página, também a partir de um elemento visual. Sim, um retângulo cinza claro também é um elemento visual, por que não? Então, fechando essa parte dos elementos visuais, nós encerramos essa aula de hoje. Muito obrigado por você que ficou aqui até o final. Eu tenho certeza que o que a gente falou aqui, os insights, a visão, toda essa junção da minha experiência, do estudo, do que eu já colhi também de feedback muito de seguidores e alunos, né? O conhecimento ele vai se agregando, ele vai se juntando a partir dessa troca, que vocês hoje já estão capacitados para pegar isso que eu falei e aplicar. Aplicar como? Né? Qual é o exercício prático? É um exercício muito mais de mentalidade, de ler a petição criticamente e falar, bom, será que a minha argumentação está genérica, como o Júlio falou lá? Será que aqui nessa parte que eu falei que, poxa, eu acho que estava abafando, que estava fazendo uma super argumentação, será que tem dados importantes para o leitor? Será que os meus destaques na petição estão corretos? Eu vou ler de novo minha petição com os destaques. Será que caberia um elemento visual no meu documento se eu não uso elementos visuais? Será que se eu uso elementos visuais, eu estou usando elementos visuais sem uma função clara, sem uma função específica e mais atrapalhando do que ajudando? Será que a minha formatação colabora ou não com a leitura? Será que minha jurisprudência está grande demais? São muitas questões que a gente pode fazer de reflexão, muitas, muitas, muitas. E se você descobrir esses problemas em uma petição, é muito possível que todas estejam com os mesmos problemas. E muitas vezes, só de resolver essas coisas, de ajustar, você já vai conseguir ter uma petição menor, mais clara, mais persuasiva, sem nem a gente ter partido ainda para a aula 2, que a gente vai botar a mão realmente na massa, que a gente vai entrar dentro do Word, dentro do processador de texto e corrigir uma petição do zero, pegar uma petição dessas comuns que a gente vê no dia a dia e transformar ela numa petição de excelência, que é o que a gente vai ver na aula 2, e eu conto com vocês então. Fiquem ligados aí até a aula 2. Um grande abraço e até lá.